é que todos os homens se salvem. Amém. E venham ao conhecimento da verdade. Amém? Deus aplique a palavra nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Deus formou o homem perfeito. Foi falado aqui por Josinaldo. Colocou no jardim do Éden. Não havia pecado no homem. Havia harmonia entre o Criador e a criatura. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós podemos compreender a harmonia, a paz que havia naquele relacionamento entre Deus e Adão. Infelizmente, o homem foi enganado. O inimigo, muito astuto, enganou o homem, a criação de Deus, e o homem pecou contra o Senhor e ficou impedido de estar na presença de Deus. Foi lançado fora no jardim do Éden, como nós sabemos, e desde então o homem anda errante por esse mundo, sem esperança, sem convicção de salvação, sem paz na alma, seduzido pelo pecado, cada vez mais se distancia de Deus. E nós podemos ver isto no nosso dia a dia, como o homem sem Deus anda cada vez mais fazendo coisas que desagradam ao Senhor e, consequentemente, afastando-se dele. Tudo por astúcia do inimigo que enganou o homem. Pois a Bíblia diz, Jesus falando a respeito desse inimigo, diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o evangelista João, escrevendo a sua epístola, ele diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do inimigo. Aleluia! Glorificado e agradecido. O homem está perdido, sem esperança, não tem um rumo certo na sua vida com relação à eternidade, com relação ao céu, não tem esperança nenhuma. Mas Paulo disse, nós lemos aqui como texto básico, que Deus quer, é desejo dele, Deus quer que todos os homens se salvem, que nenhum deles se perca, porque é criatura dele. Foi ele quem criou o homem, aleluia, o criou perfeito, o criou para que ele tivesse comunhão com o Pai. Como nós falamos, infelizmente houve esse pecado, mas Deus quer, o desejo de Deus não acabou. Deus quer que todos os homens se salvem, aleluia, glória a Deus. E como Ele quer, na sua soberania, na sua grandeza, Deus providenciou o meio para que o homem se salve. Ele quer e preparou o caminho para que este homem chegue à salvação. E Deus preparou o caminho através do seu Filho Jesus. Foi falado pelo nosso irmão Josinaldo, está na palavra do Senhor, que Deus deu o seu Filho. Foi Ele quem deu. O Filho dele, Fábio, e Deus deu, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O homem não tinha noção de como se aproximar de Deus, não tinha condição nenhuma, mas veio Jesus, o Filho de Deus, para que este homem tivesse novamente acesso ao Pai. Aleluia! Glória a Deus! Nós, graças a Deus, já alcançamos este benefício. Nós cremos em Jesus pela fé. E aos homens que ainda não tiveram esse privilégio, a oportunidade está franqueada, porque Deus quer também que você seja salvo. Aleluia! Paulo escrevendo no capítulo 2, versículo 11, Paulo diz assim, que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Então, irmão Zinaldo, o desejo de Deus que o homem se chegue a Ele novamente pode ser concretizado dependendo do homem.
E Deus preparou o caminho, Deus preparou o meio para que o homem voltasse à sua comunhão. Aleluia. Jesus Cristo, a graça de Deus, ele veio e trouxe com ele a salvação. O homem perdido agora encontrou a salvação. E a expressão bíblica diz que trazendo salvação a todos os homens. Alguém muitas vezes se acha incapaz, se acha que não é merecedor de alcançar a salvação. Quem de nós é? Porque diz a Bíblia no Salmo número 14 que Deus olhou dos céus para a terra para ver se havia um homem justo, alguém que desse glória a Deus. Irmão Evaldo, não tinha um só não tinha. Mas diz Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Graças a Deus. Glória a Deus. Jesus disse que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não veio buscar os bonzinhos que não tem. E ele mesmo disse que quem tem saúde não precisa de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Quem precisa de salvação é quem está perdido. Aleluia. Independente de quem seja. Aleluia. Glória a Jesus. Porque os perdidos, irmão, não é somente quem pratica, só quem aos nossos olhos, ao nosso julgamento, são as pessoas ruins. Não. Todos precisam de salvação. Todos que foram criados por Deus, que estão distanciados de Deus, precisam alcançar a salvação. E a salvação, a graça de Deus, ele apareceu, ele manifestou-se, ele veio e trouxe essa salvação a todos os homens. Trouxe salvação para os malfeitores. Embora no nosso julgamento nós venhamos a achar que aquela pessoa não merece salvação, faz coisas erradas, vive numa vida totalmente desmantelada e agora vem dizer que é salvo. Jesus veio salvar ele também. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado lá na cruz do Calvário entre dois malfeitores. Os malfeitores também podem alcançar a salvação. Glória a Deus. Lá estava Jesus entre dois malfeitores. O evangelista Mateus diz que lá na cruz do Calvário, que foram 6 horas que Jesus ficou lá crucificado, os dois malfeitores, os dois salteadores que lá estavam crucificados, zombavam de Jesus. Eles tiveram uma vida, gente, que não foi perfeita, uma vida errada, e estes erros dele levaram eles a serem crucificados. Eles estavam pagando pelo erro da sua vida. Eles iriam morrer, como na realidade morreram, crucificados em consequência dos seus erros. E ainda por cima, naquele estado, zombavam de Jesus. Os dois estavam lá. Tu não é o Cristo? Tu não curasse o cego? Tu não operasse maravilha? Desce da cruz, salva a ti e a nós também. Os dois zombavam de Jesus. Mas em determinado momento, aleluia, glória a Jesus Cristo, um daqueles malfeitores, um deles, olhou para Jesus e pôde observar que acima da cabeça de Jesus, Valdemar Júnior, estava escrito esta frase: este, referindo-se a Jesus, é o rei dos judeus. E estava escrito nas 3 línguas predominantes, grego, hebraico e latim. Todos viam, e aquele malfeitor, quando leu aquilo ali, ele acreditou que Jesus era rei mesmo. Aleluia, glória a Deus. E mudou e disse agora ao seu companheiro de coisas erradas: disse, rapaz, cala a tua boca, como nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aí é justo. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. A graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, aos malfeitores. Eles podem alcançar a salvação. Os carismáticos, aqueles que são bem religiosos, como Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um homem temente à igreja a Deus, temente a Deus, fazia orações, fazia jejuns, dava esmola, era uma pessoa bem religiosa, mas não tinha salvação. E Deus, que
quer que todos os homens se salvem, os malfeitores e os religiosos também, porque religião não salva ninguém. É dever de todo homem ser religioso, mas a salvação só através de Jesus Cristo, aleluia, porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E Deus enviou Pedro até a casa de Cornélio, aleluia, para lhe dizer, falar a respeito de Jesus, que era o Salvador. Pedro foi lá na casa de Cornélio, glória a Jesus Cristo. No começo Pedro quis resistir. Não, não é da lei dos judeus, não. Ele está lá, como nós também muitas vezes nos resistimos, mas Deus quer que todos os homens se salvem. Aleluia. Com relação ao evangelho, irmão, não podemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus salva todos. Aleluia. Jesus morreu por todos. Glória a Jesus Cristo, aleluia. E Pedro explantou, contou a história de Jesus Cristo. Jesus veio para salvar, e a Bíblia diz que na casa de Cornélio todos creram e foram batizados com o Espírito Santo. A salvação chegou para Cornélio. O malfeitor, aquele que não prestava para nada, Jesus salvou. Aquele que era bem certinho, religioso, Jesus também salvou, aleluia. Glória a Jesus Cristo. Aqueles que são tradicionalistas, aqueles que são zelosos. Porque tem pessoas que dizem, eu nasci nesta lei e vou morrer nessa lei. São tradicionalistas. Acabou, não adianta, a gente fala, mas Jesus veio salvar eles também. Glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo era tradicionalista. Ele era zeloso da lei, ao extremo. É tanto que quando Jesus veio e os discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus, começou a pregar o evangelho, que Jesus Cristo era o Salvador, que Ele havia morrido, havia ressuscitado, e para ir para o céu tinha que ser Jesus. Paulo, que era tradicionalista, zeloso mesmo da lei, disse, não, vocês estão errados, não pode ser não. E começou a perseguir os discípulos, começou a perseguir aqueles que pregavam o evangelho. Cícero, Jesus teve um encontro com ele, aleluia, glória a Deus. Lá no caminho de Damasco, Jesus encontrou-se com ele, a luz resplandeceu. Paulo ficou assim e disse, Jesus, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele, quem és, Senhor? Eu sou Jesus, aleluia, glória a Deus. E Paulo, aquele tradicionalista, alcançou a salvação. Deus quer que todos os homens, irmão Wilton, sejam salvos. Salvou a minha pessoa, salvou vocês. E se alguém não é salvo, a oportunidade é essa de estar. Estamos aqui anunciando o evangelho, aleluia. Deus salva os pobres. Jesus não veio só para ricos. Jesus veio para os pobres também, aqueles que têm falta de dinheiro. A Bíblia diz no capítulo 18, do Evangelho segundo São Lucas, que à beira do caminho, perto de Jericó, estava um homem pobre. Além de pobre, cego. E ele necessitava esmolar. Ele ficava bem no caminho lá. As pessoas que passavam, ele pedia esmola para se manter. Como é difícil isso, né, irmão? Como é difícil. Nós que trabalhamos, temos a condição de trabalhar. Quando o negócio aperta, já fica meio aperreado assim. E a pessoa que necessita, irmão, pedir aos outros. Glória a Deus. Mas ele ouvia, ele não via, era cego, mas ouvia. Ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu dizer que Jesus curava, aleluia. Ele não enxergava e estava lá como diariamente, não sei quanto tempo ele passava ali naquela beira, eu acho que já tinha um ponto certo dele estar lá. As pessoas passavam, uns davam uma moeda, outros não davam nada, outros nem consideravam ele, acho que nem via, mas lá estava Bartimeu, necessitando de salvação. Deus quer que todos os homens sejam salvos, inclusive os pobres também, aleluia. Jesus, naquela ocasião, passou por Bartimeu. Ele ouviu um som diferente, o barulho era diferente. Não era como de costume, era um barulho maior, grande, e ele incomoda, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo aí? Alguém que passava isso, é porque Jesus vai passando aí, aleluia. E ele disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, aleluia, glória a Deus. E houve a resistência, irmão, como nós sabemos. Cala-te, ele não vai te ouvir, mas ele clamava cada vez mais, Jesus, tem misericórdia de mim, aleluia. Jesus que veio, ele é o próprio Deus humanizado, é o meio do homem alcançar a salvação, veio para esta finalidade, parou e mandou chamar. O que é que você quer? Senhor, eu quero ver. Veja, você quer ver? Mas eu vim salvar você também, a tua fé te salvou, aleluia. Ele alcançou a salvação. Jesus salva pobre e salva rico também.
Nem pense o rico que com a sua riqueza ele vai alcançar a sua salvação. Porque diz a Bíblia que toda a riqueza do mundo, juntando real, dólar, euro, libra e as outras moedas, tudo que tiver de moeda no Brasil, no mundo aí, todas as moedas, ouro, pedra preciosa, prata, junta tudinho, não compra uma alma. Não compra uma alma. Uma só. Por menor que seja, por mais magrinha que seja, esta riqueza do mundo todo não compra uma alma. Glória a Deus. Mas Jesus compra. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Glória a Deus! E havia um homem rico que precisava de salvação, Nicodemos. É tanto que ele foi ter com Jesus de noite, porque estava com vergonha, não sei porquê. Estava lá, foi ter com Jesus. Jesus disse a ele: necessário, você precisa nascer de novo, viu? Necessário é nascer de novo. Você tem que nascer de novo, você tem que ser uma nova criatura. E ele creu e alcançou a salvação. Aleluia! Porque Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus não faz acepção de pessoa. Eu não sei qual é o teu estado, eu não sei qual é a tua condição, não sei. Jesus veio salvar você. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser preto, pode ser amarelo, pode ser do jeito que for. Aleluia! Cabelo estirado, cabelo enroscado, careca, usando óculos, sem óculos. Jesus veio para te salvar. Aleluia! Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus abençoe a todos. A orquestra com mais um hino.